Buenas! Nessa sessão a gente vai trabalhar com algumas funções para buscar dados em outras tabelas. Ou a partir de alguns dados que nós temos, como a gente pode buscar o dado em outro intervalo ou outra tabela e agregar isso. E é algo que a gente faz muito, principalmente quando a gente tem dados separados, cadastros diferentes, ou quer construir outras tabelas com as informações. Então, por exemplo, a gente tem um determinado cadastro de clientes e a gente quer pegar esse cadastro e associar com vendas realizadas ou com outras informações desses clientes para fazer depois outras análises. Então, vamos lá. Eu já abri aqui o Excel, como vocês estão vendo. Aqui, para esse exemplo, eu tenho uma série de códigos. Esses códigos são fundos de investimentos. E esses são códigos, inclusive, que estão ali do ranking dos fundos de investimentos, que está lá no blog do Incrédulo Financeiro. E agora, o que eu quero fazer é o seguinte: eu quero localizar os nomes dos fundos que são relativos a esses códigos aqui. E eu já tenho na planilha essa base, esse cadastro. Então, nessa outra pasta aqui, vocês podem ver, eu tenho a relação de códigos, patrimônio, classificação, nome, que é o que eu estou querendo, e outras informações dos fundos. Eu vou até aqui o final da planilha. Para ir até o final da planilha, eu basicamente apertei a tecla End aqui e a flechinha para baixo. Então, eu tenho aqui 18.242 fundos. Então é muita coisa para ficar procurando um a um e dá muito trabalho. Então, nesse primeiro exemplo, uma função que é muito usada para a gente buscar dados dentro da planilha, eu vou clicar aqui em inserir função, e aqui dentro das várias categorias, vocês vão ver aqui, tem a pesquisa e referência. Então, clico aqui. E aqui tem uma série de funções justamente para a gente pesquisar dados. Logo mais a gente vai usar essa aqui, CORRESP, ou em inglês Match. E agora eu vou procurar usar essa função aqui chamada PROC-V. Em inglês ela é conhecida como VLOOKUP, ou VLOOKUP. Então o que faz essa função VLOOKUP ou PROC-V? Ela faz o seguinte: ela pega um determinado valor que eu quero procurar, então, por exemplo, este código aqui. O segundo parâmetro, ele quer onde eu quero localizar este código, então, qual que é a matriz, qual que é esse intervalo de dados. Esse intervalo de dados está aqui, nessa outra pasta, então vou clicar nessa outra pasta. E aí é o seguinte: o PROC-V vai pegar este valor procurado e vai buscar na primeira coluna do intervalo que eu vou marcar aqui. Então, eu vou marcar esses dados aqui, vou marcar aqui de novo, daqui, e vou levar aqui até a coluna D, usar a tecla End e a flechinha para baixo para marcar o intervalo como um todo. Tá ok? Apertando a tecla F4, que a gente discutiu até em outros vídeos, eu já coloco automaticamente os cifrões aqui, ou seja, eu já travo as células. Por que eu estou fazendo isso? Porque depois eu vou arrastar esse conteúdo da célula para a gente copiar, ou melhor, para localizar os nomes para cada um daqueles códigos. E aí o outro parâmetro é o índice coluna, número índice coluna. O que é esse número índice coluna? Deixa eu voltar aqui para essa planilha aqui, onde tem o cadastro. E reparem que eu marquei aqui, nessa região, A, B, C, D, essas 4 colunas. Esse número índice coluna se refere à coluna que eu vou pegar o dado dentro desse intervalo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar este dado aqui, que está na célula C3, dentro deste intervalo aqui, sendo que a primeira coluna do intervalo é onde tem os códigos que eu quero localizar,
E aqui eu vou colocar aqui o número 4. O que é o número 4? Olha, esse meu intervalo tem 4 colunas. Então eu quero que ele me pegue o dado da quarta coluna quando ele localizar esse valor procurado no intervalo, que é o nome. Inclusive, a gente consegue ver até uma prévia aqui. O terceiro parâmetro do procurar intervalo é um valor lógico. Então, o que é esse valor lógico aqui? É basicamente verdadeiro e falso. Quando o Excel fala de valores lógicos, basicamente ele está falando de verdadeiro ou falso. E aqui ele está querendo dizer o seguinte, olha, se eu quero encontrar, as opções quero encontrar uma correspondência mais próxima ao dado que eu estou procurando, ou não, ou melhor, eu quero localizar a correspondência exata, que seria o falso. Então, no nosso caso, eu quero localizar exatamente esse código. Então, eu posso escrever aqui falso, porque eu quero localizar a correspondência exata. Então, tem o código aqui, o 430.595. Eu quero saber o nome exato do fundo que tem esse código. Eu não quero alguma coisa próxima. Também internamente no Excel, o valor falso tem valor de 0. Então eu posso digitar aqui 0, que ele vocês podem ver aqui, ele mesmo reconhece como falso. Então, para correspondência exata, que boa parte dos casos a gente acaba usando dessa maneira, quero achar o valor exato, por exemplo, do nome que se refere a esse código, então a gente vai usar o 0. Dou OK, pronto. Ele já localizou. Lembra quando eu dou 2 cliques aqui nessa linha que fica entre as duas células, ele já vai me dar já vai ajustar o tamanho da célula para o nome que está aqui. E agora é só arrastar, e aí ele já fez o trabalho. Vou abrir aqui apertando o F2, pronto, está aqui, ó. Então eu uso o PROC-V. O PROC-V é de procura vertical. Então o que ele fala é, pega essa tabela e procura nessa coluna de maneira verticalmente, na primeira coluna do intervalo marcado, este valor que está aqui que eu quero localizar. E quando localizar este valor, eu quero o dado aqui no caso da quarta coluna. Vou colocar o dado da quinta coluna. O que acontece? Vai dar um erro. Por quê? Porque o meu intervalo tem só 4 colunas. Eu não quero nome, eu quero outra informação. Então, eu vou pegar aqui o dado da terceira coluna, que é a classe de fundos. Então, está aqui, ó. Então, ele vai me dar o dado desta terceira coluna. Vou voltar editando aqui na barra de fórmulas, colocando aqui o valor 4, pronto. Tá aí, pessoal. E aí, se eu quiser mudar a beleza disso, se eu quiser mudar depois o código, vou mudar aqui para 191. Ele já faz a busca e já me traz o nome correto aqui do fundo. Ok? Essa é a primeira ferramenta de busca, que é o PROC-V. Eu posso fazer outras coisas aqui com ele. Então, por exemplo, eu tenho uma outra pasta aqui, que são as cotas dos fundos. Então, eu posso pegar, por exemplo, e quero saber, olha, numa determinada datação aqui, eu coloquei as cotações só no final do mês. Então, por exemplo, 31 de dezembro de 2018. Então, eu vou colocar aqui uma data, 31/12/2018. Então, está aqui a data. E eu quero localizar a cota desses fundos nessa data. Então, eu vou fazer aqui um PROC-V. Ele já coloca aqui embaixo o nome dos parâmetros. O valor procurado é o código, que vai ser a referência para busca. E aí eu vou apertando a tecla F4, está mudando aqui em cima. Eu quero colocar o cifrão e quero travar somente a coluna aqui. Então, quero travar essa coluna aqui. As linhas vou deixar variáveis, porque eu vou arrastar para baixo, que ele quero que ele mude as linhas. Mas eu vou arrastar depois essa célula para o lado. Então, é por isso que eu vou travar somente a coluna. A matriz, ou melhor, intervalo de dados, eu tenho que marcar a coluna do código.
e eu vou marcar todas as cotações aqui dentro dessa tabela. E vou também apertar o F4 para travar todo o intervalo. Então tá aqui, ponto e vírgula. E aí é o seguinte, vou voltar para cá e acontece o seguinte, eu preciso informar qual que é o número da coluna dentro desse intervalo que se refere a essa data. Então eu vou colocar aqui, ó, vou marcar aqui em cima essa coluna. Não é marcar a data, o Excel não sabe entender essa data. O PROC-V, ele entende como esse parâmetro é o número da coluna onde está o dado que a gente quer, tá ok? E depois eu vou preencher esse. E eu quero que ele seja aqui, ó, uma correspondência exata. Então vou colocar o zero ou falso aqui, ok? A única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou travar aqui essa célula aqui, o E1, então vou apertar o F4, mas eu quero agora o seguinte, eu quero que a coluna vai variar e a linha aqui, que é a primeira linha, seja fixa, tá ok? Ele vai dar um erro porque a gente ainda não colocou nada. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero também, não somente o dado de 31 de dezembro de 2018, mas eu vou querer também o dado aqui, ó, de 31 de dezembro de 2019. Então, vou escrever aqui 31 de dezembro de 2019 e pronto. Agora o que eu faço? Arrasto para cá. Quando eu arrasto, olha aqui, ó. Como nós travamos a coluna aqui nesse primeiro parâmetro, ele continua pegando o código. Toda a base de dados no nosso intervalo está aqui nesse intervalo que nós já travamos. Então, quando a gente arrastou, não mudou. E agora, esse parâmetro, ele vai pegar, ele não está pegando mais da E, está pegando da linha F. Ou melhor, da coluna F na mesma linha 1. Então, ele variou a coluna e deixou fixo a linha como a gente tinha colocado. Marco essa região aqui, vou arrastar para baixo. Vocês estão vendo que só está dando erro, é porque eu ainda não informei qual o número da coluna. Então, o que eu vou fazer agora? Volto aqui. Volto para o começo e aqui eu vou contar as colunas. Então, ó, primeiro, eu quero a coluna onde está o 31 de dezembro de 2018. Tá, vou passando aqui. Vocês reparam até que o Excel ele já marca, conforme eu estou movimentando aqui, ó, eu seguro, coloquei o cursor aqui nessa célula, aperto a tecla Shift e seguro, e com a setinha eu vou passando para o lado. Se vocês olharem aqui nesse canto, vocês estão vendo, ó, ele está dizendo, ó, eu marquei uma linha e 8 colunas. Então essa aqui é a 8ª coluna, a coluna H aqui. Então vou colocar o número 8 aqui no E1 e pronto. Agora eu coloquei 8, os parâmetros aqui da nossa função PROC-V já estão completos. Então ele me traz aqui cada uma das cotas. A mesma coisa eu vou fazer para cá. Eu preciso localizar aqui a coluna que tem o 31 de dezembro de 2019. Então, olha aqui, é a coluna 20. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ele já está mostrando, ó, eu marquei uma linha e 20 colunas. Esse é um jeito rápido, se vocês quiserem podem contar na mão, vai demorar um pouco mais. Coloco 20, pronto, já me trouxe todos os valores. Eu vou só marcar essa região aqui e vou formatar. Então vou diminuir aqui o número de casas aí só para ficar mais fácil entender os números, deixar só 2 casas depois da vírgula. E aí eu posso mudando aqui, ó. Vou mudar, quero a 21, quero a coluna 7, quero a coluna 8. Então vocês estão vendo que está mudando automaticamente. Então vou colocar a coluna 20. A única coisa que eu tenho que saber que é a coluna 20. Se eu mudar a data aqui, ó, aliás, vou até apagar essas datas, vejam que não está mudando nada. Essa minha data foi algo que eu digitei, mas não está atrelada a nenhuma fórmula.
Isso, aliás, na verdade, é uma dificuldade no nosso, vamos dizer, da nossa planilha aqui, porque eu poderia querer mudar a data e queria que ele já localizasse automaticamente. Tem um jeito da gente fazer isso daqui. Então, como que eu vou fazer isso? Vou apagar primeiro esses valores aqui e eu vou fazer o seguinte. Eu quero que ele localize este número aqui, ou melhor, aqui, uma data, lembre que dentro do Excel é equivalente a um número, dentro desta linha onde a gente está, tá ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Então, eu vou usar agora a função corresp. O que faz essa função? Ela vai achar o valor correspondente dentro de um intervalo. Então, pego essa função corresp, em inglês é match. O valor procurado, que é o primeiro aqui, esse aqui é a data que eu marquei. O segundo é a matriz procurada. O que é a matriz procurada? Vem aqui no cotas. E eu tenho que começar aqui desse código, porque ele também vai considerar o seguinte: quando ele localizar e entregar uma matriz ou um intervalo, ele vai começar sempre contando a coluna como se fosse 1, 2, 3, não interessa se é a coluna A, B, C, L, ZXK. O intervalo que a gente fornecer, ele vai começar, essa é a coluna 1, coluna 2 e assim por diante. Então, vou marcar a partir do código, até para ter a mesma relação que eu tenho com a coluna de códigos e cotas que eu usei no PROC-V. E aí eu vou marcar aqui toda essa região. Vou apertar um F4 aqui também para já travar aqui com o cifrão intervalo. E o terceiro parâmetro é o tipo de correspondência. Então ele pergunta, é um valor menor que, maior que ou exata? Correspondência exata igual a 0. Eu também quero a data exata. Então vou colocar aqui 0, que é a data exata, e dou Enter. Pronto, olha aí o que ele fez. Olha, esse valor está na 8ª posição dentro desse intervalo, ou melhor, dentro deste intervalo aqui que nós informamos. Legal. E aí casou justamente com o nosso PROC-V. Se eu arrastar aqui do lado, olha que legal aqui. Agora, esse valor da data está exatamente na posição 20 dentro desse intervalo. E aí a gente pode começar a informar as datas diretamente. Então, eu posso mudar aqui, não preciso mais digitar o valor, eu posso digitar a data. 31 de agosto de 2020. Pronto, vocês vejam que ele já mudou automaticamente aqui. Então esse é um outro truque que a gente pode fazer para localizar os dados. Então, tanto aqui podemos usar o PROC-V e conjuntamente usando aqui o corresp ou o match, e deixa a planilha mais automatizada. Então, quem quiser agora pode digitar o código do fundo que tem interesse, eu digitei aqui 191, e pode colocar as datas dentre aquelas que estão disponíveis. Então, por exemplo, 28/2 de 2020. Pronto, e a planilha aí já está automatizada, vai nos dando os valores das cotas. Uma coisa sempre importante, a primeira vez que vocês estão usando a função e estão travando células de um lado, intervalo para o outro, confiram os dados. Então, às vezes a gente esquece de travar uma das células ou o intervalo, e aí quando começa a arrastar, puxar de um lado para o outro, pode dar bobagem. Então, a primeira vez que estiverem usando, tenham esse cuidado. Pega e fala o seguinte, antes de sair arrastando, checando, pega e confere e vê se a célula que o dado aqui da cota desse fundo está conferindo com esse daqui. Então esse daqui, o fundo de código 191, vem aqui, é o primeiro lá da tabela, dia 28 de fevereiro de 2020.
28 de fevereiro de 2020, ó, tá aqui, ó. É aquele mesmo valor que a gente estava vendo, 31 de agosto, 2,71. Venho aqui, confiro aqui, ó. Só vou aumentar o número de casos para vocês verem, ó, 2,71. Então estamos pegando os valores certos. Beleza. Então não fizemos correto quando passamos de um lado para o outro. Um outro jeito também, ao invés de usar aqui o PROC-V, uma outra alternativa é usar o correspondente e usar também a função índice. Que faz a função índice? Então eu vou clicar aqui, ó, para a gente ver. Também fica na categoria pesquisa em referência. Tá aqui. Aliás, a junção da função índice com o CORRESP é algo bastante comum e muita gente usa no lugar do PROC-V. Até com vantagens, que o PROC-V, lembrem-se, ele pega sempre o valor que você está informando e vai comparar com a primeira coluna do intervalo que você tem interesse. E às vezes você não está interessado na primeira coluna, você está interessado em falar, ó, procura o dado lá da terceira coluna, quarta coluna, assim por diante. Então, o índice e a função índice junto com o CORRESP, eles conseguem te entregar essa junção de uma maneira bastante fácil. Então, como que a gente vai fazer isso daqui? Antes de usar o índice, eu vou fazer a outra coisa aqui, ó. Eu vou pegar e usar de novo aqui, a gente usou o CORRESP. Então, vou colocar aqui, ó, CORRESP para datas. E agora eu vou usar o CORRESP para os códigos. Então, só para a gente... Aqui, ó, estou usando o CORRESP para os códigos, vou colocar com uma cor diferente, só para a gente entender aqui como usar. Então, agora eu vou procurar aqui o correspondente, CORRESP, deste código, em que matriz aqui? Matriz ou intervalo. Esse intervalo começando aqui do código até aqui embaixo, até esse último no final. Tá ok? Vou travar. E eu quero que localize exato aqui. Pronto. E ele já está dando a linha onde localizou isso. Aí foi. E agora eu posso usar a função índice. Então, a função índice que eu tinha comentado com vocês. Vamos lá. Índice, ele dá até duas opções aqui, ó, usando matriz ou usando uma outra referência, tal. Vou usar esse da matriz. A matriz que a gente vai procurar, aí eu vou marcar toda essa matriz de dados aqui. Tá ok? Vou deixar ela travada. E aí, o número da linha. Qual número da linha eu quero? Eu já localizei aqui, ó. Foi esse CORRESP aqui, que a gente, valor correspondente ao código, dentro daquela matriz. Qual que é o valor da coluna, referente àquela matriz? A gente já tinha localizado aqui. E pronto, vocês já estão vendo até aqui na prévia, esse valor aqui, ó, que é o mesmo que a gente localizou. Então, tá aqui. Vou aqui diminuir o número de casas. Só um cuidado antes de eu sair arrastando aqui. Essa célula aqui, ó, o B3, que é esse lado, são os códigos, número da linha dentro da matriz, que é referente a esse código aqui do fundo. Eu vou colocar um cifrão antes do B, que é para travar, quando eu for arrastar para o lado. E aqui, das datas, o correspondente a essas datas, eu vou travar aqui a linha, que era a coluna livre. Então, coloquei aqui. E agora posso arrastar aqui para o lado, descer, e aí estão exatamente os mesmos valores que a gente achou via PROC-V. Então,
usando o PROC-V ou usando a função índice junto com o CORRESP, a gente chega nos mesmos valores. E aí vale a mesma coisa. Quero mudar aqui, veja que tudo é atualizado tranquilamente. Aliás, é o seguinte, eu mudei direto esse valor aqui, que a gente pode mudar, ou posso mudar a data. Então, eu quero 28/2/2020. Pronto, mudei a data. Então, só preciso mudar as datas e mudar os códigos. E aí toda a planilha aqui vai se atualizando. Então, essas funções aqui, tanto... Eu fiz já as fórmulas aqui, eu vou clicar nelas, nessa pasta aqui, para vocês darem uma olhadinha. Aqui estão as fórmulas equivalentes ao que a gente fez, só que de uma maneira já mais resumida. Resumida no sentido que eu já coloquei aqui, ó, tem o CORRESP aqui, de cada um deles. Eu dei só uma limpada para ficar menor. E ficar mais fácil visualizar, mas então a função do CORRESP, o PROC-V e o índice. Quem quiser pode pegar o valor desse CORRESP e já colocar dentro da função índice, ao invés de usar linhas adicionais ou colunas adicionais. Tem problema? Não, a fórmula fica grande. É problema a fórmula grande? Não, o único problema é que depois, no futuro, você pode demorar para entender ou relembrar o que você tinha feito. Tá ok? Mas é só isso, vamos dizer, esse é o único senão. Então, às vezes, vale a pena você pegar, quando a fórmula começa a crescer menos, trabalhar com linhas, colunas auxiliares, justamente para ficar mais fácil no futuro você entender a planilha. E sempre documente a planilha, que aí vai ficar mais fácil para você trabalhar e dar manutenção nela no futuro. Muito bom, pessoal. Pratiquem essas funções, tanto PROC-V, índice, CORRESP, o índice CORRESP juntos, que eles vão ajudar muito, justamente quando você tiver tabelas que querem juntar, fazer análise de consistência de dados, tá ok? É o que a gente viu, fica tudo automatizado, fácil de usar, e atualizar para seja qual for a finalidade que você quiser, tá ok? Até mais!